Meu caríssimo irmão, irmã, continuamos esta série de meditações a partir das Sagradas Escrituras, sobre textos bíblicos que a liturgia nos propõe para a vigília e o dia de Pentecostes. Nada melhor do que pegar a palavra de Deus, tomar a palavra de Deus e, a partir dela, meditar sobre os mistérios da nossa fé. Eu agora gostaria de meditar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Essa frase é muito séria. Claro, dizer simplesmente da boca para fora, dizer de modo meramente verbal, qualquer um pode dizer Jesus é o Senhor. É uma frase. São sons que podem ser articulados tranquilamente. A questão é que ninguém pode dizer essa frase sentindo, ninguém pode dizer essa frase empenhando a vida a ponto de dar a vida pelo que se está dizendo. Ninguém pode dizer essa frase com o convencimento espiritual que empenha a vida toda, a não ser quem tem o Espírito Santo. É muito importante isto. Em relação a Jesus, o Espírito dá testemunho de Jesus ressuscitado. E ele dá testemunho de três modos. Primeiro, o Espírito Santo atualiza Jesus. Isso é uma coisa muito importante. Observe que na força do Espírito Santo, Jesus é contemporâneo a cada geração de cristãos. Você já observou que você se relaciona com Cristo não como um personagem do passado? Já prestou atenção nisso? Já prestou atenção que para você Nosso Senhor é presente? Você amanhece e adormece estando em diálogo com Jesus. Jesus questiona você, Jesus lhe fala, Jesus lhe mostra o caminho, Jesus o repreende. Como isto é possível? Na força do Espírito Santo. O Espírito Santo atualiza Jesus. O Espírito Santo faz com que cada cristão e cada geração de cristãos seja contemporânea com Jesus. Sempre me impressionou, assim me deixou encantado, aquelas estampas religiosas que mostram os santos no correr dos séculos interagindo com Jesus. Por exemplo, Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. Santo Antônio do século XIII, 1300 anos depois de Cristo. São Francisco abraçando o crucificado. Veja, como pode? É um anacronismo, é fora de época? Não. É que no Espírito Santo, Jesus ressuscitado, o Senhor, preenche todas as épocas e nos é contemporâneo. Depois o Espírito Santo, além de atualizar Jesus, ele difunde Jesus. Jesus é o mesmo da Palestina, mas agora ressuscitado no céu. Os cristãos podem fazer experiência dele onde estiverem. O Jesus do Nordeste do Brasil, onde eu me encontro, o Jesus do Sul, o Jesus do hemisfério norte, do Canadá, dos Estados Unidos, o Jesus da Europa, o Jesus da Ásia, o Jesus da África, da Oceania. Realidades tão diferentes, culturas tão diferentes, e, no entanto, é sempre o mesmo Jesus. É sempre o Senhor Jesus. É sempre Ele que interage, que se faz presente a cada cultura, a cada povo, a cada história. É a ação do Espírito Santo. O Espírito, então, difunde Jesus. E, finalmente, o Espírito Santo interioriza Jesus. O Espírito Santo faz com que Jesus esteja em mim e eu nele. Seja o meu Jesus. Então, Jesus é o nosso Jesus, é o Jesus da igreja, mas é também o meu Jesus. Ou seja, eu tenho uma experiência com Jesus, eu tenho uma história com Jesus, eu tenho uma vida com Jesus, eu tenho segredos com Jesus.
Isso é o Espírito Santo que faz. E esse Jesus, com o qual eu tenho uma história, não é uma fantasia da minha cabeça. Não, é o Espírito que em mim dá testemunho de Jesus. O próprio Jesus tinha dito: o Espírito Santo dará testemunho de mim. Então, é o que São Paulo diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Como a igreja também diz que Jesus é o Senhor, proclama, é capaz de dar a vida e sofrer na força do Espírito Santo. E aí o apóstolo olha a igreja e pensa: a igreja é interessante, a igreja cheia do Espírito Santo no horizonte da Trindade. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. E tudo que o Espírito suscita na igreja é para dar testemunho de Jesus. Para que nós, com a palavra, com a vida, com os sacramentos, digamos que Jesus é o Senhor. Há diversidade de dons, mas é o mesmo o Espírito que suscita. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas. Ou melhor, há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Então, o Senhor Jesus, aquele de cuja igreja, de quem a igreja é corpo, suscita os ministérios para a edificação da igreja, seu corpo, proclamando Jesus como Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Então veja, a igreja vive dentro da Trindade, porque a igreja é templo do Espírito que une Pai e Filho, a igreja é templo da Trindade Santa. É muito interessante. Dons, São Paulo refere ao Espírito, ministérios ao Filho e toda a atividade da igreja ao Pai. É um modo de dizer, de mostrar que a igreja, como dizia Tertuliano, é o corpo dos três. Ou seja, a igreja neste mundo é a visibilidade da vida trinitária, na unidade e na diversidade. E então São Paulo continua: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, em vista da edificação do corpo de Cristo. Isso é muito importante, muito importante. Um dom, um carisma que não sirva para edificar a igreja, o corpo de Cristo, não tem lugar na igreja. Todo carisma, todo dom é para a edificação do corpo de Cristo. Então, em vista, os dons do Espírito são em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. A imagem do corpo, nos diversos membros, era muito comum antigamente para ilustrar a diversidade e a necessidade de unidade dos vários membros e classes na sociedade. São Paulo usa isso para mostrar que também na igreja é assim. E depois ele vai mais além, faz belas meditações sobre isso, sobretudo em Efésios e Colossenses. De fato, todos nós, judeus ou gregos, veja, judeus ou pagãos, escravos ou livres, fomos batizados, mergulhados num único Espírito, para formarmos um único corpo na Eucaristia. Veja, é a Eucaristia que faz a igreja. Comungando o corpo de Cristo, nos tornamos aquele que comungamos. E todos nós bebemos de um único Espírito. Veja, onde é que a gente bebe o Espírito Santo? Na Eucaristia. Na Eucaristia a gente come e bebe a vida de Deus, a vida do ressuscitado, o Espírito Santo. Então é muito bonito porque o centro da vida da igreja é a Eucaristia. É o sacrifício pascal de Cristo. A igreja vive desse sacrifício. A igreja come nos seus membros, come, alimenta-se desse sacrifício pascal e ela, comungando o corpo de Cristo, torna-se cada vez mais igreja, torna-se cada vez mais corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo no Espírito Santo que enche e transfigura, transubstancia aquele pão e aquele vinho, ela se torna cada vez mais corpo de Cristo para a glória do Pai.
Por isso, São Paulo coloca a vida da igreja, toda ela, no horizonte trinitário. Tudo isso o Espírito Santo faz. Tudo isso é a grande dom de Deus. Tudo isso a Páscoa do Filho. Vamos ainda meditar outros textos em outros vídeos. Até lá, com a graça de Deus.